Isso. Baseado no que foi feito na aula passada, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos começar fazendo o nosso CRUDzinho, né, para operar com o banco de dados. O meu tá vazio, tá? Deixei vazio lá para poder fazer. O de vocês, se vocês não deram um drop na aula passada, obviamente pode ter um pouco de resultados diferentes do que eu vou mostrar no meu. O meu tá vazio, vou já inserir dados dentro dele, que é e selecionar, tá? Ao mesmo tempo. Então, no nome da classe que eu vou criar, eu vou colocar como criar e selecionar. Vou colocar tudo numa classe só. Vamos ter que fazer duas. O meu não tá Para conectando. não ter que. O seu não está conectando? Não consegui, não sei o que acontece. Não... Nem como o root eu tentei, não foi. Eu achei que talvez Mas era assim que estava errado. Quando você acessa aqui, está acessando. Sim. Aqui. Tá. A exception é diferente, então, daquela que eu tinha colocado aqui na apresentação. Vou colocar de novo aqui para você ver. É essa exception que você está vendo ou é diferente? Peraí. Ela deu essa daí, depois mudou. Agora ela tá dando uma diferente. Dizendo que o time zone valor do servidor tá errado. Time zone? Quer ver só? Peraí. Devia dar erro de time zone. É estranho quando eu. Às vezes eu mudo aqui e ele dá acesso negado. Que é o mesmo exception que você tava pegando. Deixa eu ver. É como se eu estivesse trabalhando com horário de verão. Que estranho. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ele é desconhecido, representa mais de um time zone. Time zone do servidor. Ele não está reconhecendo como time zone local Isso já seria configurações na sua máquina em geral. Deixa eu ver aqui. Ele não está reconhecendo time zone para. Isso aí já não tem nem a ver com a JDBC, mas com a JDK. Poxa, já estou começando a achar que a gente deveria ter trabalhado com datas antes, só para pegar esses erros aqui. Esse SUI aqui, deixa eu ver aqui, ele tá dando pelo conector do MySQL. Deixa eu ver uma coisa. Ele tem um parâmetro que você coloca na JDBC que você pode determinar o time zone. Que estranho.
Se eu não lembro mais a senha também do usuário, eu tenho como resetar essa senha? Acho que eu vou ter que criar de novo. Eu não lembro, Tem, acho que eu não marquei, João. tem. Você tem que. Aí eu já não sei te dizer onde fica no Windows. Você tem que encontrar o arquivo. O MyCNF, deixa eu só ver aqui no Windows se chama MyCNF, né? Eu acho que é my.conf, né? Ou é MyCNF? Acho que é MyCNF agora, né? Eu lembro que tinha uma diferença. Deixa eu só ver rapidinho para você. Você tem que colocar um panel na MyCNF. Geralmente fica na raiz. Dá uma olhada se você não encontra um arquivo chamado mycnf ou my.ini. Ou my.cnf. Nesse arquivo você vai encontrar uma área escrito assim, ó, MySQLD. Você tem que incluir isso aqui, ó. Você consegue acessar como root? Senão nem precisa disso. Ou não? Acessar como root o MySQL, você fala? Sim. Ah, tá. Então esquece, não precisa disso não. Você vai acessar mesmo Você pode acessar diretamente o MySQL como root. Aí você vai dar um alter user identify. Vou passar aqui para você. Aí você coloca lá seu usuário, localhost. Seu usuário com localhost. Nova senha. Que é um alter user. Digita alter user. Isso, exatamente. Que na aula passada a gente fez o create user, né? O alter user que faz a alteração. Como eu estou passando aulas intercaladas, é uma coisa por vez, mas o alter user é para você alterar. O usuário tem que ser dentro de aspas simples? Não, você pode colocar só usuário @localhost que já deve funcionar. É que esse é o padrão, né? O padrão, eu estou passando só o padrão do MySQL mesmo. Deu um erro. Operação de alteração de usuário falhou. Como é que eu verifico quais usuários eu possuo, Edson?
dentro da tabela user do MySQL. Dá para ver pelo Workbench também. É mais fácil. Também. Se você se conectar como usuário root lá no Workbench também. Por lá aparece, eu já tinha olhado por lá, mas eu não sei se estou vendo alguma coisa errada. Select asterisco from user quê? Select asterisco from MySQL.user, que são os usuários. Aí você vai ver que tem aqui user, root, aí tem lá, ó. Aqui, ó, os usuários que eu possuo. Tá certo, meu usuário. Cadê o usuário que você possui? É André e Edson aí, né? No caso aqui é Esdras. Mas mesmo como root era para mim conseguir fazer aquela conexão, né? Eu tentei como root e não foi. Então, eu ia sugerir alguns parâmetros aqui para ver se não dar erro, não vai dar esse erro aí, que isso aí já está envolvendo até configurações da máquina. Na string de URL, aí eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Se a gente tivesse feito aula de date time, que eu só vou fazer misturado com isso daqui, que aí já fica até uma coisa mais dinâmica. Tem alguns parâmetros que vocês podem fazer na JDBC que permitem adicionar características, né, especiais só para o banco de dados MySQL. Cada banco de dados tem seus próprios parâmetros, né? Por exemplo, esse aí do ESAS, talvez isso aqui resolva. Server time zone igual. Aí tem que pegar o time zone do servidor. Default time zone aqui. E aqui, em vez de colocar isso aqui, colocaria o URL, que é a variável aqui, ó, pra mim. O meu aqui, ó, já tá aqui, ó. Que o meu vai buscar o time zone aqui, vai dar erro mesmo. Isso aqui não é necessário para mim, ó. Aqui ele vai pegar o time zone de São Paulo e tudo mais. Talvez, por isso que eu disse, talvez isso aqui funcione no seu caso. O certo era funcionar direto, né? Diretamente. Vou criar uma nova aqui para mim. Deixa eu ver outras possibilidades também. Tá, mas aí eu já vou buscar aqui na internet para ver o que pode estar acontecendo no seu. Qual versão que é do MySQL que você instalou? 8? 8. Alguém mais está usando 8 ou não? MySQL não. Aqui para dar uma... Não. MySQL não, meu 5.7. Também tem algumas sugestões, eu já vou colocar sugestões aí que o pessoal na internet coloca. Tem um que colocou assim, ponto server times ponto get id, tá? Alguns estão sugerindo isso aqui, Esdras. Eu não sei se é na versão. Não, eles estão colocando sugestões, mas não é versão. Não é da versão mais nova do MySQL, não. Isso aqui parece que é um erro que às vezes acontece para quem usa sistema operacional Windows.
Estranho. Não É é que eu, não. Pode falar. eu acho estranho Erro que mesmo como difuso. root lá do MySQL, era para mim conseguir, né? Eu consigo fazer login como root, mas na hora que eu jogo o root aqui, em vez de Alter eu jogar user. esse usuário, ah, Ele em dá o vez de quê? O usuário que não jogar, existe? não, porque em vez, aí eu teria que escrever no lugar aí de, você colocou Edson, eu colocaria root direto, né? Ó, tem outra sugestão aqui também passada. Use time zone igual to comercial server time zone. Ou você coloca isso daqui, ou então uma outra sugestão que passaram em fórum já seria isso aqui, time zone UTC. Tá. Aí vai funcionar até no nosso aqui, porque aí já estou generalizando. Não sei se dá para enxergar bem, que às vezes eu acho que minha tela é tão pequena. Timezone Também UTC, não dá. Eu vou passar para você aí a URL inteira aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Uhum. Quando você usa o alter user, ele dá aqui erro no MySQL. Não, tem que pôr alter user, é isso que eu tava te perguntando, eu não entendi. Eu Sim, não posso escrever. é o comando exatamente que eu passei para você aí no Ah, Skype. não, Não isso aí sei é se do você chegou a ver. comando, né? Peraí. É o comando todo, alter user, aí tem o usuário, o Então, ele local deu a host, operação identifier. falha. Só. Só vai dar operação falha se ele não fala que o usuário não existe. Operação falha é quando você não está logado às vezes como root. Se você não teria permissão para fazer esse comando, entendeu? Estranho, ele. Deixa eu ver só. Quer ver, ó? Vou alterar meu usuário aqui, ó. Ah, a mensagem que ele dá pra mim. Tem um usuário chamado André. Ele é localhost. É igual o meu que deu aqui erro. Só deu um outro número de erro, né? Não é erro de sintaxe, é erro diferente. Ele deu a operação falha, né? Na verdade, no meu. Eu não fiz errado. Deixa eu só ver se ele tá enchendo o saco por causa dessas aspas aqui, ó. Tira isso. O comando Agora não eu tá consegui. errado. Eu mudei o nome e ele mudou. Ele aceitou agora. O comando não tá errado, mas eu não sei o que ele teria copiado que daria erro. Que o comando não tá errado, nem a paulada. Agora ele deu certo. Deixa eu mudar o comando. Deixa eu ver se ele vai conectar. Identify. Vai. Por que não funciona? Não era pra dar erro. Bom, mas se quiser dar prosseguimento aí depois, eu continuo. Não, mas aí você não consegue conectar. Então, aí depois eu tento resolver. Se quiser continuar, porque senão vai ficar quebrando a Mas cabeça você não nesse consegue. erro. Mas você conseguiu conectar pelo menos como root? Não. Não no Eclipse, não, né? Esse aqui é a No versão Workbench e no terminal eu consigo. 5.6. Deixa eu ver aqui se tem alguma diferença no MySQL. Você consegue. Como é que é? Nem como root, nem nada?
Eu consigo só no Workbench lá e no terminal, mas no Eclipse não funciona. Aí quando eu dou o comando lá, ele dá aquela mensagem de server time zone. Nessa versão aqui, ó. Nessa versão do MySQL, por isso que é bom olhar as versões. O meu é 5.6. O que eu tenho, que eu trabalho mais atualmente é 5.7. Por isso que a gente tem que às vezes olhar. Quem está usando 5.6, alguém de vocês está usando 5.6? Se quiser saber como é que é a sintaxe. Não, o meu não. A sintaxe para quem tem 5.6 é essa aqui, ó. Set password for, aí tem que dar o nome do usuário, é o que está aqui na documentação do MySQL. Aí tem que usar a função password do MySQL. É isso, né? Essa é o que está na documentação. Como eu estou usando o 7, eu já uso essa versão aqui, ó. Tanto é que se vocês tentarem aí, deve ter dado certo, né? O Alter User deve ter dado certo. Não sei se vocês chegaram a testar. Ou é isso, a documentação, o MySQL muda. É isso que quando muda de uma versão para outra, se altera. Deixa eu ver aqui o do... Então, você está usando a versão 8, né, Esdras? Eu vou ter que instalar uma versão igual a todo mundo, aí senão vai começar a embaçar. Deixa eu ver, MySQL, porque muda, eles mudam a sintaxe, eles são muito safados. Mas aqui do MySQL 8, Alter User também. Alter User. Faz assim, Esdras. Não, Assim, ó. o Alter User funcionou para mim. Só funcionou? É porque você tinha mandado uma mensagem de erro aqui. Não, depois ela funcionou. Só que... O seu usuário chama Esdras Aula desse jeito? Então, e tem... Na verdade tem dois. Tem outro que é Esdras só. Aí nesse Esdras Aulas não rola, não funcionou. No outro que é só Esdras, só funcionou. Então vamos fazer o que foi feito na aula passada. Deixa eu ver se está aqui registrado. Não. Vamos criar um usuário igual na aula passada. Melhor, né? Cria um usuário direto para o banco de dados. Create user, eu vou passar aqui o comando. Aí você vai fazendo o seu para poder ter que funcionar, poxa. Não tem essa história de não vai funcionar. Eu segui a aula e você não faz funcionar. Tem que funcionar mesmo. Então, você faz assim, ó, direto. Eu acho que no seu já deve funcionar a versão. Grant all. Tô como root aqui, tá? Eu também tô. Aí o meu chama aula SQL, tá? Ponto asterisco. Aí você coloca o usuário aí. E assim. Tá? Isso aqui já cria o usuário com a senha e a permissão. Ó, se eu for olhar lá no MySQL User, você vai ver que ele criou um usuário chamado novo. E se eu for olhar no DB, ele já cria lá para mim o novo com as permissões em aula SQL. É que o danado não deixa ficar aqui. Eu vou colocar o comando copiado aqui, porque não deixa ficar no histórico por questões de segurança. Para nenhum outro usuário acessar. Não sei também por quê, porque eu estou como root. Eu poderia deixar tudo no histórico, mas é coisa dele. Aí ele já cria o usuário e já dá permissão. É um jeito mais fácil do que criar o usuário, depois dar a permissão separada. Como vocês mesmos viram aí, cada versão
Vocês estão me ouvindo? Estamos vendo. Tinha dado uma parada aqui na conexão. Acho que a rede tinha caído. Tinha caído a rede aí, né? Você nem viu, né? Nem viu. A rede caiu. Tinha caído e tá conectando de volta aqui. A minha tela vocês estão vendo ou não? Sim, estamos vendo. Por enquanto, sim. Estão vendo eu mexer aqui? Tá perfeito. Sim, tá mexendo. Tá. Então reconectou direitinho. Beleza. Passa álcool, né? Não te mordeu. Quando você fez isso aqui, se deu tudo ok, agora aqui deve funcionar, viu? Mas não deu ok ainda não. Tô fazendo de novo. Pera. Tá. Deve funcionar. Eu vou ver se eu instalo a versão 8 para poder não ter surpresas. Aqui tá uma versão também bem antiga, 5.6, e começa a alterar. Essa situação que vocês estão vendo aqui não é Da comum. 6 para 7 já mudou, imagina pra 8. Então, não é incomum nos outros bancos de dados, não. Por isso que às vezes vocês veem um usuário falando pra gente, não tem o PostgreSQL tal versão, porque também acontece nesses outros bancos de dados. Muda uma versão para outra, muda algumas sintaxes, eles alteram algumas sintaxes. Aí você tem que definir direitinho qual é a versão que você está usando, porque senão a pessoa vai trabalhar numa versão mais nova, ela tem que recorrer à documentação. O correto é sempre explicar. Recorra à documentação, que a documentação apresenta para vocês o modo correto de operação. Deu outro erro diferente. Não sei se dá pra entender assim, mas deu um erro. Deixa eu copiar aqui. Um print. Não, é que enquanto eu tô falando com vocês, eu tô também aqui fazendo as minhas anotações de coisas que eu tenho antiga, que eu tava copiando e colando, mas que estão modificadas devido à versão. Será que eu fiz de errado? Ele não aceitou criar, né? Erro de sintaxe ele tá falando, né? Tenta colocar com aspas simples, então. Pelo manual deles, eles falam para fazer assim, ó. Não sei se no 8 começou essa frescura, se tem também diferença quando se trata do Windows, né? Assim, ó, tenta fazer desse jeito. Erro de sintaxe não tem. O Grant, tá certinho. Eu tinha colocado aqui, mas nem colei para você, né? Você podia ter colocado aqui. Não coloquei. Não coloquei. Deixa eu instalar uma outra máquina que eu tenho aqui, um Mask 8. Que também eu conseguiria testar essas. Deu o mesmo erro de sintaxe. Essas divergências. Não deveríamos ter.
É o mesmo erro de sintaxe. Você criar o Só usuário e ver aqui. depois mudar a senha dele. Criar o usuário e tá criando o Grant All, né? O Grant All já cria e tudo, mas dá erro de sintaxe no comando. Mas esse já tá na documentação deles, não tem como fugir. Deixa eu só verificar aqui. Kelly. Grant All. Isso, manual. Aqui eles mudaram alguma coisa, pelo visto. Grant alto, tal, create user. Deixa eu ver aqui, né? Tal, privilégio. Mas o comando da sintaxe no 8 já mudou. Mudou de novo. Não. Você vai ter que fazer assim. Você vê que beleza esse negócio, beleza. Vai, volta. Você vai criar o Esdras 2 primeiro. E aí depois que se dá o grant all mesmo, porque ele não vai permitir assim. É assim no 8. Infelizmente ele não deixa fazer e já como no 5.7. Ai. Beleza esse sistema. Beleza. Legal, né? Uhum. Acontece, né? São decisões internas, né, da empresa. Uma hora faz de um jeito, uma hora faz do outro, é dela, né? Não entendi por que eles mudaram uma coisa que facilitava a criação do usuário antes, né? Mas enfim, Tava muito fácil. Eles têm esse direito, né? Fazer o quê? Beleza. Instalando aqui a versão 8. Agora ele deixou criar, vamos ver se ele vai. Instalei aqui no meu, deixa eu fazer um teste aqui. Só para mim experimentar também esses erros. Afinal de contas, eu também quero saber que erros são esses. Agora deixou, funcionou. Tanto criou o usuário quanto acertou. Eu dar as permissões lá. Desse modo aí.
É, desse modo aí. Agora tem que ir pro jogar lá no. O Diogo já tá dando graças a Deus. Dessa vez não é você, né, Diogo? O Diogo, era sempre ele. Dessa vez Agora ele ele. deve ter testado tudo antes, né, Diogo? Eu tô sabendo. Não O é? capeta errou agora, errou minha máquina. Você testou tudo antes, fala a verdade. Você falou, não, dessa vez deixa para não passar vergonha, deixa eu testar tudo. Ter certeza que não vou fazer errado. Agora ele deu aquela falha de exception de conexão mesmo. Acesso negado, sabe? Acesso negado. É. Mas você colocou aqui o usuário e senha? Sim. Coloquei Esdras 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele tá dando acesso negado? Não é? Engraçadinho ele, né? Não, aí já não poderia dar acesso negado. Né? Acesso negado não poderia ser, não. Você chegou a colocar com esse time zone aqui, ó? Ah, será que tem uma coisa aqui? Aulas SQL, deixa eu ver uma coisa. É aula SQL, né? É, isso que eu vi, tá no plural ali, aulas na. Caramba. Agora foi, conectou. De que era o erro? Ah, eu pus essa URL nova com o UTC aí que você marcou por final aí, por último aí. Uhum. Aí ele foi. Timezone igual ao UTC. Isso é sugestão do pessoal da comunidade. Eu, particularmente, não preciso usar isso daí, tanto no Mac como no Linux, passa ok. Mas o pessoal que usa o Windows informou que tem esse problema, é comum, e eles usam isso daqui. Quando eu vi que é o UTC, eu falei, vai funcionar também no Mac, no Linux, se fizer desse jeito aqui também. Bom, enfim, pelo menos está resolvido, né? Para não passar vergonha aqui de não ter como usar, né? Ótimo. Vocês dois aí estão acordados? Que eu tava até Sim. ouvindo um ronco já. Ela só na guarda.
O Diogo morreu. Tá vivo aí, Diogo? Não, tô aqui. Eu tava vendo como que os outros passavam o que eu passei. Que é? Aí tava vendo como ele se saía, como eu passei. Com uns erros doidos. Não, eu prefiro que existam erros do que não existir. Porque eu não sou que nem aquele que segue a aula em diante sem resolver. Não, que isso. Eu era daqueles que dava aula ensinando o cara a instalar o Linux ao vivo. Ninguém gostava dessa história, falava que isso era um absurdo. Eu falava, não. Que cada vez que você vai instalar, era uma surpresa em cada máquina. Na época que o Linux era pouco usual, quando eu falo pouco usual, instalar ele era um complexo imenso. Era perdido uma aula só para instalação, porque de uns ia de primeira, de outros tinha que fazer uma configuração adicional, e cada computador se comportava de uma forma. No CentOS 7 é o post. Toda vez então, alguma coisa. Tem um detalhe, né? É um horror. Mas é assim que você fica bom. Você tem que resolver os problemas. Na nova classe, né, o Creating Read, puxar a conexão novamente para cá. Dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente para trabalhar com a conexão. Vou colocar o try-catch aqui, tá certo? Isso aqui, vou deixar essa mensagem aqui ainda, mas é frescura, vai ficar aqui assim. O close eu vou colocar no Find, tá? Só que ele ainda assim vai gerar erro aqui, ó. O close ele vai continuar gerando erro. Por quê? Porque ele exige um outro try catch só para ele. Ele é muito egoísta. Então eu vou colocar um close aqui, ó. Tá vendo? Para não ficar toda hora resolvendo o problema de try catch dele. Tá? Tá certo? Bom, para que eu possa trabalhar com a inserção, né, o create, né, do nosso CRUD, eu vou usar a interface statement, vou chamar de ST, importar daqui. Eu vou importar um por um, mas depois vocês podem fazer um só, né? Acho que é melhor fazer um só já de cara. Tá vendo que todos eles vêm do pacote SQL. Tem que tomar cuidado também na hora de importar. Vou até mostrar alguns erros comuns de usuário. Tá vendo? Vamos dizer que eu estou importando um por um. Na hora de fazer a importação, às vezes ele coloca até o statement. Tá vendo esse com MySQL aqui, ó? Uhum. Ele está se referindo ao statement que existe dentro aqui, ó, do pacote JDBC do MySQL. Então tem que tomar cuidado para não importar errado. Então, para evitar isso, tudo vem do pacote SQL aqui, ó. Então já vou colocar isso daqui, o asterisco, para mim não ter o trabalho de ficar importando e de repente dar um erro e importar errado. Tá? Isso pode acontecer. Então, às vezes tem usuário que vai hospedar e fala, então tá dando um erro estranho aqui. Conflito principalmente, é uma coisa comum. No MySQL, eu acho que só aconteceu uma vez que eu vi. Que um usuário veio e falou pra gente que não estava funcionando, funcionava na máquina dele, e aí eu fui verificar, ele tinha duas versões de biblioteca MySQL diferentes. Provavelmente ele estava importando uma classe ou uma interface de uma biblioteca que não fosse a biblioteca raiz do Java, né? Tava buscando lá, sei lá, do próprio JDBC. Ele estava dando erro porque ele tinha duas no serviço dele e o sistema provavelmente não estava sabendo qual que era para trabalhar. Aí tá dando um bug danado.
Porque às vezes também, se o cara tem duas, ele puxa a primeira, a segunda ele não puxa. Na primeira não existe aquela classe, na segunda existe, entendeu? Que é o que acontece às vezes na variação dessa ponte JDBC. Tem classes em um que o outro não existe, ou mudou as características da classe de um que no outro era diferente, entendeu? Que nem tá acontecendo no MySQL aqui, vocês viram? Na versão 8 para alterar o usuário é diferente da versão 5.7, que é diferente da versão 5.6. Poxa, isso também ocorre com Java. Então tem que tomar cuidado com a importação. Pelo menos você colocando o geral, né, não dá erro. Mais adiante, já vou até adiantar agora, mais adiante, nós não vamos, nós não vamos trabalhar com o MySQL diretamente, que nem estamos fazendo aqui. Nós vamos usar um framework que é muito conhecido, que todo mundo aí da Integrate já conheceu, o Hibernate, né? Isso é muito falado, né André Diogo? Vocês já estão... Então, o Hibernate resolve esse problema, esses bugs miseráveis, porque como você coloca, ó, você vai trabalhar com MySQL, ele já puxa ali para ele todas as características do MySQL de X versão até Y versão, entendeu? Então ele consegue fazer toda essa operação sem ter que fazer essas frescuras aqui de conexão. Ah, não, mas no Windows tem isso aqui. Não importa. Ele resolve para você. Isso, é por isso que as pessoas usam ele. É bom para vocês verem o erro na prática. É legal, né? Isso daqui a Globo não mostra. Não é verdade? Quando vocês vão fazer um curso de videoaula, esse é o problema da videoaula, que é o mesmo problema que eu sofro quando eu estou aprendendo uma coisa nova. Tem certas situações que, sem uma orientação de uma pessoa mais experiente, você fica ali, ó, quebrando a cabeça horas. Entendeu? Porque o cara olha e fala, poxa, mas na videoaula tá funcionando, no meu não tá. É um detalhe aqui, é um pouco mais antiga a videoaula, estou colocando um programa mais novo. Aí tem alguns que já sabendo disso, coloca assim na videoaula, né? Para acompanhar, baixe exatamente estas versões. Quer dizer, mudou lá o número e já não quer nem que você baixe para não dar erro. Porque ele já sabe que vai dar problema. O ideal, o correto, é sempre mostrar a documentação. Tem que olhar a documentação porque sempre muda alguma coisa para não ter problema. Bom, vamos lá. O statement, para mim usar ele com a conexão, eu faço lá create statement. A partir do momento que eu fazer essa operação aqui, ó, do create statement, a ponte JDBC me permite executar comandos SQL. Então, por exemplo, vou colocar statement, vou colocar direto, depois eu mudo um detalhe aqui, tá? Execute, ó, tá vendo aqui, ó, o execute, aí tem lá o string SQL, ó, que me retorna um valor boolean. Vocês viram aqui, ó? Vou fazer de novo aqui para vocês olharem aí, ó. Execute, tá vendo ali, ó? É um boolean. Quer dizer que se a sintaxe for bem executada, retorna true. Caso contrário, false. Ali, ó. Vou colocar aqui, ó, SQL. Aí eu vou colocar o quê? O comando do insert. Qual que é o nome da minha tabela mesmo? Cadastro. Que eu fiz uma variação um pouco diferente. De vocês, tá, não sei se está diferente aí. ID. Nome. CEP. Aí eu coloco os valores que eu quero aqui, né? ID é o nome entre aspas simples, porque o aspas duplas é do execute, né?
texto enorme, imenso, horrível aqui, mas é como funciona. Então, se alguém quiser, né, para simplificar, separei aqui. Opa, deixa eu terminar aqui que tá faltando detalhe aqui, ó. Fechar o values aqui, que senão o insert não vai funcionar. Como ele é um boolean, né, vocês podem vir a usar acho que esse boolean não retornou certo não, mas isso aqui inseriu sim. Eu sabia que tinha inserido, mas ai, ai. Era para dar o boolean aqui, mas não quis. Não deu true aqui, eu não sei porquê. Não é pra quebrar a linha, meu filho, é pra me dar o. Ah, pode ter resultados diferentes. Ah, tá. Ah, tá. Não, deixa. No insert ele não ia resultar mesmo em true. Deixa pra lá. Por causa do modo de operar do banco de dados. Entendi a ideia dele. Entendi. Façam mais de um. Eu vou devolver isso aqui pra cá, porque senão vai ficar um código enorme. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uns 2, 3. Eu já cadastrei um ali. Eu vou...
para mim imprimir direto na tela aqui, ó, eu vou utilizar esse mesmo statement, só que eu vou agora trabalhar com o result set, que é outra interface. Vou chamar de RS. Utilizar ele aqui, tá? Dessa vez, o statement ele recebe resultados, e para fazer isso eu tenho que usar um outro método, que o primeiro foi o execute. O execute apenas executa, tá? Mas existe um execute carry, que é o que faz a execução de SQL, no caso. Um select. O que esse daqui difere desse aqui? Esse aqui é uma execução única, tá? Esse daqui não, ele já pode retornar múltiplas informações. Então, enquanto que esse daqui é para executar, e a ideia é executar uma única informação e ter lá como resultado essa única informação, esse aqui já está operando em uma espécie de matriz interna. Então, ele vai executar essa sintaxe aqui, que pode resultar em um ou mais informações, entendeu? Então, ele traz essas informações em formas de matriz e armazena elas no result set. Através do result set, eu consigo imprimir essas informações, tá? Que é onde eu uso um while para trazer elas para mim, ó. Então eu pego o result set, ele tem um método chamado next, tá? Que ele faz o quê? Ele pega lá essas informações que ele busca lá do banco de dados e faz um loop interno, né? Um ponteiro interno dentro do loop que vai indo próxima linha, até chegar no fim. Então ele vai retornando true enquanto tiver uma linha nova para trazer a informação. Quando não encontra mais nada, é falso, aí o loop para de funcionar. Então o next ele é um ponteiro para trazer as informações do execute carry, tá? Para mim pegar essas informações de forma individual, eu uso o result set e trago aqui um get string. Aí qual que é a coluna que eu quero? Column index. Eu quero a coluna nome. Então o execute é para inserir informações, tá? Não só inserir, como também até de outras situações, né, que a gente possa só executar a instrução SQL. Já o execute carry ele tem uma operação um pouco diferente. Ele faz com que as informações que são levadas na execução sejam recuperadas com o retorno dado pelo banco de dados, tá? Esse aqui não tem um retorno dado pelo banco de dados, esse aqui tem um retorno dado pelo banco de dados que deve ser armazenado em algum objeto. No caso, nós usamos aqui a interface result set. É uma interface, tá certo? Essa interface existem algumas características que são comuns no banco de dados, como validações, entendeu? Contagem de colunas. Olha aqui, ó. Verificação se é um campo monetário. Entendeu? Nem tudo funciona no MySQL, que o MySQL, por exemplo, não tem campo monetário. Entendeu? Mas é uma interface que determina uma regra geral de todos os bancos de dados mais conhecidos, tá? O Java não é que o Java trabalha bem com qualquer banco de dados. Não, se não tiver uma ponte JDBC,
Se não tiver uma interpretação legal, não. Tá? E cada banco de dados também tem suas características próprias. Existem bancos de dados que possuem alguns tipos de campos que outros bancos de dados não têm. O MySQL é considerado um dos mais simples que existe em matéria de tipos de informações que você pode armazenar. Agora, como você pega um banco de dados mais complexo como o Oracle, o SQL Server, ele já tem lá tipos de dados específicos, que nem eu falei, um tipo de dados específico só para valores monetários, tá? Então, o Execute Care, o que ele faz? Ele pega as informações, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele é do tipo Result Set, por isso que nós trabalhamos com interface, tá vendo? Ó, Execute Care, ó. Recebe a string SQL. Não. Esse aqui é do statement, né? Ele pega as informações, varre elas, coloca no result set e através do result set nós podemos usar o next. Aqui, ó, o next, tá vendo? Que faz a varredura nas informações obtidas que foram resultantes da instrução SQL. Provavelmente vocês já até executaram, né? Enquanto o Bobo tá Tem um falando monte de aqui. vez. Criou foi um monte. Quando você vai executando, Mas ele tipo, vai criando. você executou a primeira vez agora? Ah, que você já. Não entendi porque apareceu isso aí pra você. Eu já tinha feito uma execução, fiz novamente aqui outra, e aí Ah, inseriu. tá, é. Eu achei que ele tinha ido, cliquei de novo, clicou, foi. O único problema aqui é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem dois IDs, né? Similares. Isso aqui é um problema. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um problema. Né? Até que a hora de mandar fazer um update, ele vai. Que é o do CRUD, tem um update, né? Na hora de mandar fazer um update, ele já vai dar erro. Eu vou colocar o do update em outra classe para separar, né? Para não ficar essa bagunça toda numa só. Na verdade, eu acho que eu já deveria ter separado para evitar esse problema de executar várias vezes e fazer vários inserts, né? É praticamente a mesma coisa aqui desse, então eu vou copiar aqui, ó. Esse monte de copia e cola, obviamente você já deve estar pensando, a gente não vai fazer isso a vida toda. Isso aqui tem que ter uma classe para fazer esse tipo de operação que vai ser o exercício de vocês. O create statement continua existindo, tá? Só que na hora de trabalhar com o update, eu vou usar uma outra situação. Vou deixar o select aqui. Deixa isso aqui, ó. Eu vou colocar lá o prepared statement. Esse aqui é um pouco diferente do statement, como vocês conhecem, que o statement ele faz a operação que nem a gente fez na hora de fazer a inserção. Nós fizemos um insert jogando as informações diretamente ali, né, na sintaxe. O prepared ele é um pouquinho diferente porque ele vai te permitir você passar os parâmetros. É aí que você usa o seu aplicativo. Por exemplo, eu preenchi lá nome, endereço, tal. Aí que ele faz a inserção. Como é que é feito isso? Através do prepare statement. Tá vendo aqui, ó?
Aí eu faço assim, ó, update, isso aqui é cadastro, set, o que eu vou alterar? Nome igual, aí eu coloco isso aqui, ó, isso aqui é um caractere coringa para o prepare statement, que vai ler a sintaxe que você transmitiu aqui, essa string, ele lê essa string. Quando ele encontra este caractere, ele sabe que este caractere é para ser substituído. Tá? Set nome, tá? Vou colocar aqui o where, para não mudar tudo de uma vez. ID igual outro caractere coringa. Então, o que ele faz aqui? Ele faz um preparo em memória do que você quer executar. E então eu defino, através do prepare statement, o que eu vou alterar. Set string, que é uma string, né, o primeiro parâmetro. Aí vem, qual que é o índice do parâmetro? Eu tenho dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro aqui é 1, tá certo? Não começa com 0, hein? Começa com 1. Aí, entre aspas, que é uma string, né? Meu Edson, vou mudar para Roberto Dias. Pronto. Vou alterar. Tá? O parâmetro 2.set é um inteiro, set int, que é um inteiro que o ID é um número, né? Aí eu vou definir lá. É o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o primeiro cadastro lá, o ID 1. Então, quando ele completar, ele vai colocar aqui no lugar de nome, vai colocar Roberto Dias, e no lugar de ID, aqui onde você tem lá a interrogação, ele vai colocar 1. Entendeu? Então, quando ele completar, ele vai fazer isso aqui, ó. Update, cadastro, set, nome igual Roberto Dias, where ID igual a 1. Tá? É isso que ele vai fazer para mim. Tá certo? Para que isso seja executado, ps.execute o update. Sei que estava fácil de selecionar, mas é melhor digitar aqui, parece mais rápido. Aí ele faz a execução. Isso aqui não é uma foto. Ela é autografada pelo grande Willie Mays. Eu tive que vender essa coleção de moedas para comprá-la. Se houver mais de um aí, né? Que no caso do Diogo aí, que salvou vários. Tá dando erro. Esqueci do Trolls aqui. O meu, como tava tudo com ID1, mudou tudo junto. Vai ficar uma beleza, né? Exatamente. Então a gente vai fazer o delete, aí você faz o delete em tudo. Só para completar mais um detalhe aqui, tá? Tudo que a gente está abrindo, a gente tem que fechar. Então, o esquema de fechamento, eu já vou até mudar aqui no Create and Read, para não ter que fazer depois um por um. O correto é fazer o seguinte, ó. Todos eles estão começando com nu aqui, certo? Então, você faz assim, ó. Se, por exemplo, conexão for diferente de nu, quer dizer que foi feita uma conexão. Aí conexão.close. Tá, opa. Esse aqui tem conexão, tem statement e result set. Vou copiar aqui que é mais fácil. Result set, statement. Pronto. Tá? Isso daqui reflete em todas as classes. Esse aqui não tem esse aqui tem o statement, mas a gente está usando na verdade o prepare statement também. Então eu já vou até aí,
Se for diferente de null, quer dizer que a gente está usando, né? Tem que dar um close no final. Para o delete, para que eu não precise fazer para vocês olharem e sabendo que é a mesma coisa, faça uma nova classe, igual essa daqui do update. Em vez de update, vai ser delete. O comando delete, tá? Deixa eu aqui copiar. Já cheguei no preguiça máxima, né? Cansei de digitar, isso aqui não é curso de videoaula, né? Que é um absurdo. O cara faz lá 300 horas, aí tá repetindo a mesma coisa, é uma maravilha. Ele digita tudo de novo, tá? Só para antes de eu continuar aqui, só para vocês entenderem, vocês podem ver que esse bando de repetição levam vocês a pensar, poxa, isso aqui tudo tem que ser reunido dentro de uma classe para que vocês possam trabalhar com essas sintaxes, né? Não concordo? É uma coisa que fica meio que evidente. Você fala, poxa, eu tô toda hora tendo que repetir. Pois é, um sistema, o correto é vocês terem ali tudo isso numa classe para poder operar. Que vai ser, inclusive, o exercício que eu vou fazer para você. Vou pedir para vocês fazerem. O delete é assim, ó, delete. Where. Aí você define qual o campo que você quer remover, né? No caso, ID, aí você vai definir o ID. Como só vai ter um parâmetro, né? É um parâmetro é inteiro. Por exemplo, quero remover o parâmetro aqui, o 2. Entendeu? Se vocês for fazer mais do que uma remoção, né, lembre-se que vocês têm que criar 2 tipos de execuções, 3 tipos de execuções. Tem que ter mais do que uma variável aqui, né? Essa aqui é para 1. Bota pro update lá pra mim. Eu vou sentir sua falta no fim de semana. Bem-vindo ao chame de identificador, vem essa cara da garagem. Eu pensei que essa possibilidade. Eu sou enorme. Só quero deixar a gente Ué, se desse um pouco pra mim ver os if lá de baixo. Conexão, reato. Deixa eu ampliar aqui para ver se dá para vocês terem uma visão geral aí. Melhor, né? Assim quem estiver vendo uma parte vê, quem estiver vendo a outra vê. Ué, você me explica de novo como funciona esse PS com setString e o PS aí. Acho que é a ideia. Isso daqui é o seguinte. Se eu vou fazer uma alteração da sintaxe, isso aqui, ó, tá vendo no update? Sim. Você pode ver que tá igual esse símbolo aqui, ó, que é a interrogação. Ok. Eu não estou determinando se é uma string ou não. Quando eu vou fazer um update manual, ó como é que é feito o meu update, ó. A string é diferenciada do número porque ele não tem aspas, tá vendo aqui, ó? Não tem aspas. Olha lá. Então, quando você passa esse caractere aqui, você não define o que é string e o que não é string.
Você simplesmente coloca ali que vai receber parâmetro. Como aqui é uma string, eu tenho que definir que é uma string. Então, o primeiro parâmetro vai ser uma string, tá? Aonde eu vou passar para ele Roberto Dias. O segundo parâmetro não é uma string, é um número, é um int. Então, o segundo parâmetro ele é um int, aonde eu vou passar para ele o número 1, que é o primeiro da minha lista lá, né? Se eu quisesse alterar, por exemplo, o número 3, eu colocaria o 3. É o ID, entendeu? Se isso daqui fosse o nome, ó, altere para o nome Roberto Dias, onde o nome for igual, aí eu teria que colocar aqui set string, que também é uma string, tá? O segundo parâmetro também é uma string, onde o nome aparece lá, por exemplo, tem que aparecer exatamente desse jeito, tá? Deixa eu ver se tem um aqui, ó. O seu tá sem acento. Então, é de acordo com o parâmetro que eu vou transmitir aqui, ó. Ele é uma string, eu tenho que jogar como set string. É inteiro, então tem que ser um set int, entendeu? Por isso que estava assim set int aqui, ó. Então, o primeiro parâmetro, tá? O segundo parâmetro. Então, a gente colocou como ID como sendo responsável, né? Eu fiz desse jeito aqui. Entendi. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem, não tem nenhuma relação com a instrução que vocês estão passando aqui, direta que eu falo, entendeu? Não é ele não está interpretando essa. Isso aqui para ele é nada mais do que uma string que ele vai jogar no MySQL, que vai retornar alguma coisa para ele. Ele não tem a menor noção do que isso faz, digamos assim, diretamente. Mas indiretamente, ele vai executar essa instrução lá dentro do banco de dados, tá? Com isso, você passa parâmetros que ele também não faz ideia se aqueles parâmetros são ou não inteiros. Então, você determina aqui com set string, set int, se é inteiro, se é uma string, se é outro formato que a gente ainda não viu, mas que a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Então, você define, ó, isso que eu vou, esse primeiro parâmetro, ele é uma string, tá? E eu quero isso aqui nele. Esse segundo parâmetro, ele é um número inteiro. Então, eu quero que você define isso nele. Tá? Isso daqui, geralmente, são variáveis que vêm da nossa classe. Né? Sabe lá da nossa classe, que vocês preenchem lá, tem um get nome, né? Tem um get, sei lá, código da conta e por aí vai. Então, esses parâmetros aqui vêm de lá. Entendeu? Então quer dizer que no sistema você vai preencher as informações, ele vai passar pela sua classe e da sua classe vão ser transmitidos para o banco de dados que vai terminar aqui, ó. Entendeu? Então ele pega lá um get nome, entendeu? Aqui um get ID e termina isso daqui, o preenchimento disso daqui que resulta na alteração do banco de dados, que nem vocês fizeram no arquivo de texto, tá? Vocês pegavam lá um arquivo de texto e jogavam a informação que vinha da classe para o arquivo de texto, que é o chamado de persistência de dados. É o ponto final onde as informações vão ser armazenadas de forma definitiva. É a mesma regra. Só que tem esse detalhe aí de conexão e operação com o banco de dados. Entendi. Deixa eu dar uma olhada no delete ali, por favor. Então, o delete é a mesma coisa que o update, só que a diferença é a sintaxe, né? A sintaxe que coloca delete from cadastro, opa, deixa eu dar um espaço aqui. Cadastro, where. O 1 é porque a primeira linha começa com 1 e o 2 seria o ID. Exato. O 1 se refere a esse parâmetro aqui. Se eu tiver 10, tá? Vamos dizer que tivesse 10 aqui, não importa quantos, é a ordem. 1 é o primeiro, 2 é o segundo, 3 é o terceiro e por aí vai. Entendeu? Então, quando eu falo 1 é porque só tem 1. Se eu tiver 2 ali, tem que ter 1, 2. Se eu tiver 3, é 1, 2 e 3. Eu vou seguindo a ordem dos parâmetros que eu passei ali. E aí eu defino ali no 1 é o quê? Um inteiro. O valor que vai ser passado daqui, um inteiro, não é uma string. Se eu colocar aqui, ó. Eu tenho que passar uma string. Entendeu?
Será que ele deleta o cadastro 2 se eu passar uma string assim? Oh! Funciona! O que eu falei ontem para vocês? Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas vamos revisar. Eu falei para vocês que na sintaxe SQL, se você vai fazer, por exemplo, um update, um delete, né? Se fosse um valor... na verdade eu coloquei no insert, né? No insert, verdade. Se eu for fazer isso aqui, ó, ele aceita. Tá? Assim como... Revisão de ontem, né? Eu tinha falado isso no insert. Eu falei para vocês assim, eu posso passar aqui, ó, o parâmetro entre aspas, se for um número, tá? O que eu não, quando é alfanumérico, o que eu não posso fazer sem aspas, tá certo? Então aqui eu posso. Entendeu? Então, por essa razão, eu posso colocar aqui set string e ele aceita numa boa, tá? Eu posso colocar o set string. Mas então por que eu colocaria o set int aqui? Porque a minha classe, aí entra a orientação a objetos. A minha classe pode ser que ela esteja no objeto que eu vou transmitir aqui, ela esteja do tipo int, tá? Então, eu não posso colocar aqui um set string. Nesse caso, a não ser que eu converta para string. Também posso, de repente, colocar tudo set string e todo o parâmetro que eu passar aqui eu converter para toString. Pode ser também. Tá certo? Na próxima aula, o que eu vou trabalhar com vocês também eu vou ver se eu já encaixo também data, porque data já é um caso especial. E aí que entra a parte teoria na prática, né? Além de vocês conhecerem data em Java, tem que conhecer no banco de dados, né, que são casos diferentes, e como é que você transforma também de Java para banco de dados, porque vocês vão ver que são diferentes, tá certo? Aí que eu vou colocar teoria na prática, por que que eu estou misturando tudo junto e misturado, em vez de eu colocar separadamente, igual o pessoal ensina, né? Aí a pessoa fala, legal, por que isso? Aí quando chega lá na frente, esqueci por que disso. Aqui eu já fiz também essa mudança aqui, só para vocês verem. Eu ensinei ontem falando do insert, mas eu tenho certeza que pela interrogação na cabeça de vocês, que eu já estou enxergando daqui, acho que vocês não lembravam. Não, o Wesley falou lá, que eu ouvi, mas eu lembrei. Tá? Então por isso que eu pude colocar aqui. Eu tô dando erro de sintaxe. Acho que tem uma coisa errada, deixa eu ver. Tinha pego uns arquivinhos para... Tava mexendo com o banco de dados. Você já tinha treinado, então? Eu tava brincando com o banco de dados aqui. Tinha pego isso aqui para... Tá. Então, você tinha feito, tá vendo? O id que é inteiro, se você colocou inteiro, óbvio, né? Uhum. Aí você colocou também aqui, você tá trabalhando já com data, né? Você já tá conhecendo a data. Tá conhecendo também o double, né? Se é que é double, né? Não sei se é string de repente. Inclusive o ID, ele preenche automaticamente o ID, né? Você não precisa ficar preenchendo, é legal. O autoincremente. Isso eu vou passar na próxima aula. Eu ia passar essa parte hoje, mas eu falei, melhor mostrar já alguma coisa de Java, senão a gente começa a ficar só no banco e depois, quando coloca Java, aí fica alguns detalhes do banco que foram esquecidos, né? Mas aí na próxima aula eu já vou mostrar o autoincremente, que é o autonumérico, falar a respeito do comportamento dele
no MySQL, que eu acho que você já não vai achar tão fácil, Wesley. Isso que já é coisa de aula de certificação do MySQL. Qual que é o comportamento do autoincremente dentro do MySQL e coisas que acontecem com o autoincremente, que também é uma coisa difícil de você encontrar na internet, né? Só quem geralmente é DBA conhece. O DBA que é especializado, é claro, no MySQL. Eu não tô achando nada Tá. fácil, não. Eu tô achando interessante, mas fácil não. Fala pra clicar aí para baixo, vai pra eu fechar a conexão lá que eu não copiei. Você mudou. Aí, pode. Aí eu vou Talvez. ver se eu já junto data com